Olá, minhas queridas! Que prazer, que delícia estar aqui hoje na estreia do Conexão Podcast 2023. Você pode acompanhar e assistir os podcasts que nós gravamos no ano passado, 2022, estão no nosso canal. Mas hoje nós recomeçamos 2023 e nós vamos recomeçar como tem que ser. Eu nem sei como é que eu consigo abrir esse podcast hoje. Eu tô tão assim emocionada que eu tô segurando na mão do convidado. E ele não é ninguém mais do que o homem que Deus escolheu para estar ao meu lado enquanto eu viver nessa terra. Foi escolhido. Eu não vou falar muito não, a gente vai conversar sobre isso, sobre o poder de uma aliança. Nós vamos conversar sobre coisas de casal, o que acontece entre nós, e esse podcast promete. É você, é com você. Olha eu só, tô feliz, eu tô surpresa. Gente, tô segurando a mão dele, olha aqui. Como Minha mão tá suando. Como a gente faz sempre, a minha também tá, não é? Prazer estar aqui demais com as suas meninas, né? Eu vivo nos bastidores do Conexão Mulher e é muito interessante ver as amizades sinceras, né, que foram criadas a partir de momentos simples, né, de visitas e que perduram, são amizades, né, para sempre, né? De cafés, né? De cafés, como é interessante, né? Virou uma cultura, né? E vira e mexe eu falo pra minha esposa assim, você pode me chamar para um café? Você tem tempo para um café comigo? E a gente gosta muito disso, né? Nas coisas simples a gente vê, vamos dizer, nas reuniões que a gente tem de planejamento, né? Planejamento simples, planejamento de ir para Caldas Novas, gente. Estou falando de planejamento muito rebuscado, não. Nas mínimas coisas a gente fala, bora para um café. E assim, para mim é um prazer estar aqui hoje, né? E eu acho que é uma frustração para as suas meninas. Elas esperavam alguém, uma mulher de peso. E aí você traz o seu marido. Bom, então a minha expectativa é que as suas meninas possam mostrar, suas amigas possam mostrar esse podcast para os maridos dela, né? Porque com certeza deve sair alguma coisa aqui hoje. A gente vai espremer que seja boa, né? Que seja boa para maridos, né? A gente vive pensando nisso, sabendo que viver por viver não faz sentido. Então tem que ter um motivo. E tudo que a gente faz tem um propósito nas pequenas coisas. Tudo tem uma lição que a gente tira. É verdade. Mas olha, elas não vão ficar frustradas porque eu não trouxe uma mulher. Porque quem me acompanha e me conhece de perto, e as de longe também, elas sabem que a minha mensagem e o que eu vivo hoje passa por você, passa pela aliança que nós temos. E pelo quanto eu desejo e busco honrá-lo, você, me submeter a você. Eu falo muito sobre isso. Eu sei. Sobre a submissão, sobre a honra. Porque você sabe quanto eu já fui provada nisso. E eu falo para elas, mas é como se eu trouxesse a prova, meninas. A prova do que eu falo tá aqui. Então, quando eu falo assim, eu falo muito sobre a submissão e a honra. Por quê? Porque foi um lugar onde Deus me espremeu. Porque eu me lembro, quando eu comecei o trabalho com mulheres, que foi em 2009. O ano. Bom lembrar. Podemos falar sobre isso. Podemos falar do ano de 2009. O ano em que não morremos. O ano em que não morremos. Eu já falei isso num outro podcast que eu fui convidada. Mas a gente pode falar isso no nosso podcast. Sim. Então, eu falo sobre isso porque foi um ano que tudo começou, o trabalho com mulheres, né? Embora eu estivesse sempre falando a mulheres, orientando, aconselhando elas nesse aspecto da submissão e da honra, muitas vezes o meu coração não se submetia a você e nem te honrava. E eu já falei isso para você. Sim. E eu falo isso aqui. Somos curados hoje, né? Somos o bom curados, de tudo é isso, né? Somos curados hoje. Então, é a prova. Porque vocês não conhecem o Ailton. As pessoas mais próximas sabem quem ele é. E ele não faz graça, não. Se tiver que falar, ele vai falar. E eu tô assim, né? Tremendo. Porque eu falei assim, amor,
a gente podia fazer um script assim. E pensa uma pessoa que não gosta disso, tudo certinho. De uma certa forma, ele é muito organizado, não é isso que eu tô falando. Mas vamos deixar fluir. E assim, é assim que a gente tá aqui. Com a nossa verdade e simplicidade do nosso coração. E a gente orou aqui antes, pedindo que o Senhor fale através de nós e ministre em nós também, porque enquanto falamos, também somos curados. Enquanto falamos, os princípios da palavra de Deus são reforçados em nós. Então, a busca em viver em obediência à palavra de Deus, ela é desafiadora. Não é todo dia que a gente tem aquela força necessária para se submeter, ou ele para me amar como Cristo amou a igreja, porque eu também não sou fácil, né? Sabe o que tá me lembrando? Desculpa te cortar. A gente é testemunha viva um do outro, né? E a gente sabe que numa corte de justiça, né, num tribunal, uma testemunha tem uma palavra, um peso muito grande. O que uma testemunha diz, e às vezes ela até incrimina alguém, e essa pessoa paga por algo que ela não fez, de tão pesado, né, importante que é o testemunho de uma pessoa. E, antes de mais nada, nós somos testemunha um do outro, né? Daquilo que eu faço, daquilo que você faz. E a gente vai colecionando histórias, né? Se a gente pudesse escrever o terceiro livro das crônicas, né? A gente faria isso, né? Ou o capítulo 29 de Atos. Sim. A gente ia contar as nossas crônicas, as nossas histórias, porque a gente percebe no dia a dia, sem script, sem programação nenhuma, no natural, no ímpeto, a gente percebe um do outro qual que é a nossa essência. Eu falo que é na segunda-feira de manhã. Exato. Porque no culto a gente mantém uma aparência, né? Nas conferências. Falo isso sempre para as meninas, gente. É depois que a conferência acaba que tudo começa, né? E é interessante, pegando o gancho que você disse, né? Hoje nós estamos aqui curados, né? Curados de feridas lá de trás, né? As feridas de 2009. 2009 foi o ano que a gente não morreu, graças ao bom Deus, né? Mas eu me lembro também o seguinte, hoje mesmo eu acho que eu falei para um amigo, eu falei para ele, olha, só tem problema quem tá vivo. Né? Quem morreu não tem mais problema. Então, graças a Deus pelos problemas que a gente tem, porque nós somos vivos. E naquele ano de 2009 foi muito turbulento, né? Passamos por muita coisa difícil. Agora, o bom, se tiverem maridos aí me ouvindo, né? O bom, maridos, é que nós esquecemos, né? Eu não sei se você tem essa habilidade de esquecer, mas essa habilidade deixa elas chateadas. Acontece isso com você? Meu Deus, me segura. Comigo acontece demais. Quando a minha esposa me chama e me pergunta alguma coisa, eu falo, peraí. Sabe o que acontece mais comigo? Eu a vejo arrumando e a gente trabalha a partir de casa, né? E às vezes eu saio do meu estúdio, eu olho para ela e falo assim, mas onde é que você vai? Você tá arrumada, bonita? Ela fala, meu amor, você esqueceu. Esqueceu do quê? Eu te falei ontem, te falei anteontem que eu vou fazer tal coisa. Eu tenho um café com uma amiga, né? Eu tenho um podcast para ir e tal. Tenho uma igreja para visitar. Nossa, esqueci completamente. Então, muitas das coisas ruins que nós passamos, eu vou te ser sincero, eu esqueci. Eu esqueci. Eu deixei para trás. Põe a mão na minha cabeça. E se for pra gente relembrar, eu vou precisar que a minha esposa me relembre. Eu vou precisar que ela me diga, olha, foi assim. E elas têm uma memória fantástica, né? Elas lembram, meus amigos, elas lembram certinho a hora, o dia, a roupa que elas estavam vestidas e a entonação que nós usamos com elas também. Esse aqui é o problema, que às vezes nós somos cascudos, né? E a gente não percebe. Às vezes na forma de falar, sem querer, a gente fere. Às vezes está pensando em alguma coisa e não deu a devida atenção, o devido valor daquele momento que as esposas estão conversando conosco e quando a gente vê, já saiu. E palavras são sementes, né? Um amigo disse que é como pegar um travesseiro de penas, né? E subir no alto de um morro, num dia de ventania e rasgar esse travesseiro e as penas vão se espalhar e aí depois eu vou pedir desculpa porque espalhei as penas. Então a esposa talvez ela teria o direito de dizer assim, tá bom, eu vou te perdoar, mas recolhe as penas. E aí? Não vai dar mais. Então, queridos, eu já rasguei muito travesseiro em topo de morro, com dia de vento. Hoje ainda rasgo, né? Não tem como a gente pensar que não vai errar uma hora ou outra, mas o que nós temos aprendido, e a gente pode falar isso porque a gente faz isso com frequência.
pedir perdão, né? Um para o outro, pedir perdão. E por sermos testemunhas, a gente vai dizer assim, olha, eu acho... Às vezes eu vou dizer para ela o que ela fez que eu não gostei. Eu fui testemunha de algo que você fez, e a gente chega um para o outro e diz, olha, você fez um negócio que eu não gostei. Ou você falou assim, assim, assado, que eu não gostei. E o que a gente faz? A gente não deixa para amanhã. Né? O que a gente pode fazer hoje? A gente não espera ter uma noite de choro para pela manhã ter alegria, embora essa palavra seja rema na nossa vida, mas é melhor a gente resolver as coisas antes que o sol se ponha. É bíblico, né? Sim. Resolver as coisas antes que o sol se ponha. Isso tem sido muito bom para nós. E falando um pouquinho mais sobre testemunha, já que a gente não tem script, tem um gancho aí. Só falando sobre resolver pendências, esse é um capítulo do livro meu, que Sabedoria eu clamo por ela. Resolva suas pendências, baseado no versículo de Provérbios que fala sobre isso. Então, só reforçando, é muito importante que a gente, como casal, não deixe passar muito. Eu sei, gente, meninas, eu sei que a gente guarda muita coisa, a gente espera que eles percebam que falaram duro com a gente, mas isso não vai acontecer, eles são muito diferentes da gente, né? E a gente tem que a nossa natureza, né? Nós temos 31 anos de casados e não foi sempre assim, eu não tive essa cabeça sempre, mas eu aprendi que ele é diferente e o meu olhar para ele não pode mudar porque ele é diferente de mim, ele nunca vai ser igual, porque Deus não criou a mulher igual ao homem. Ele não é melhor nem pior e nem nós somos melhores e piores. Nós somos muito diferentes e complementares. O Senhor, Deus não errou quando nos fez. Verdade. Ele não se enganou. Ele fez como tinha que ser feito. Cabe a nós, então, ter esse olhar de compreensão, né? Desculpa te cortar. Tranquilo, mas falando sobre testemunha, né? O que as pessoas dizem de nós como sendo testemunhas de fatos, né, que acontecem? Essa semana aconteceu algo interessante, porque eu fui aos Correios e fui fazer uma devolução de um produto que eu tinha comprado. E aí a moça atendente me olhou e falou assim, você é esposo da Márcia Barros, né? Eu falei, como é que você sabe? Ah, não, eu acompanho ela dos cafés e tudo mais. Então, a importância de termos uma conduta, não é? Não quero dizer que nós seremos santos o tempo inteiro ou que nós teremos uma conduta ilibada. Não, tem hora que a gente está chateado. Eu me lembro muito bem que nesse mesmo lugar que eu fui, talvez 1 ano e meio atrás ou 2 anos, eu tive um problema sério lá nesse lugar de atendimento. Porque um rapaz me atendeu com casca e tudo, foi em plena pandemia, foi 2020. Foi. Com casca e tudo, e aquilo me feriu muito, e eu me lembro que eu arranquei a máscara porque eu queria que ele visse o meu rosto. Eu fui duro com ele. E a minha esposa fala, esse rapaz trata ela tão bem lá, né? Mas foi um evento. Então, quando eu chego lá, esse rapaz ainda está lá, ele trabalha lá ainda. E, lógico, não saímos dos limites, mas ficou um negócio pesado. Então, ele foi uma testemunha da minha atuação. E hoje ele deve pensar assim, esposo da Márcia Barros? Ah, eu conheço esse cara aí, ó. Então, queridos, o próprio Pedro, né? O próprio Pedro andando com Jesus, vendo o que Jesus fazia, testemunhando as coisas de Jesus, ele talvez tentasse ser igual a Jesus, mas olha, tem um episódio na Bíblia que Jesus chega no templo e aquele povo está vendendo de tudo. E a Bíblia não me dá a entender que Jesus foi cauteloso em pedir às pessoas para desmontarem as suas bancas. Não. Eu acho que Pedro viu ali Jesus um pouco alterado, né? Literalmente trazendo para os nossos dias chutando o balde, né? E expulsando aquelas pessoas dali. Talvez aquilo tenha ficado na personalidade de Pedro. E talvez ele até tenha sentido no direito, opa, o meu mestre fez, então também posso. Mas isso não é justificativa. Isso é motivo para a gente pensar assim, existe uma testemunha, a Bíblia fala sobre uma testemunha, né? Uma nuvem de testemunhas a nos rodear. E essa nuvem de testemunha, ela entrega para o Senhor relatos, né? Se não a cada minuto, mas a cada hora, a cada dia. Imagina quais são os relatos que estão chegando a meu respeito diante de Deus. Falando de testemunhas, né? Esses relatos são fidedignos. São. E você tem um relato fidedigno em relação a mim e eu em relação a você. E mais que isso, vou até ampliar, né?
os nossos filhos São também testemunhas desse testemunham de relacionamento. quem nós somos Sim. e tal, né? Eu vi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes uma vez, que fez tanto sentido para mim, e eu acho que vai fazer para você, eu acho que até já compartilhei, mas faz muito tempo, e ele esquece. Eu vou relembrar. Tudo. Que é, o filho, ele não tem tanta necessidade de ouvir que a mãe ou o pai o ama, quanto ele tem a necessidade de ver que o pai e a mãe se amam. Faz sentido, né? Porque isso traz uma segurança para o filho, né? Uhum. Então, a gente está aqui falando de um casal comum, que tem problemas, que já ficou bravo um com o outro, que vai continuar ficando, né? Enquanto estivermos aqui nessa terra, é isso, Enquanto né? vivo estivermos. Mas assim, só dando uma pincelada na questão dos filhos, não é esse o assunto, a gente quer um pouco falar mais de nós mesmos, assim, né, do que a gente vive no casamento, mas os nossos filhos nunca nos viram alterando a voz um com o outro, e porque a gente não faz isso, nem quando estamos só nós. Eles nunca nos viram você me desautorizando em relação à educação deles, né, isso é só uma pincelada, o assunto aqui não é sobre criação de filhos, mas é importante a gente falar sobre isso. São os reflexos do nosso relacionamento, né? Essa questão da desautorização. Isso Sim. acontece. E muitas vezes, porque ele é um pouco mais Pedro, assim, durão e tal, e eu sou mais maleável, mais cuidadosa no falar e tal. E às vezes ele entrava assim, e a gente tem 2 filhos homens, então assim, muitas vezes eu dou graças a Deus por coisas que você entrou assim como uma espada, assim, cortou os meninos no meio. Mas era necessário, principalmente pra gente que tem filhos homens, né? Então nós precisamos cuidar muito disso. Mas eu ficava assim, ai. Mas tem uma característica interessante aí, né? Eu sou muito Pedro, eu sou muito sanguíneo mesmo, mas eu tenho muito de João. É verdade. Eu tenho muito de João. É verdade. Às vezes eu falo pra minha esposa assim, você verdade. não cansa de mim, não. Você não cansa dos beijos e dos abraços. Falando da pandemia, a pandemia trouxe desgosto pra muita gente, né? Eu quase embarquei nessa, né? Eu tive Covid quando não tinha ainda vacinas. Glória a Deus, E a grande vantagem disso foi que minha esposa teve Covid também, na mesma época que eu. E olha só como Deus é bom. Eu fiquei internado e quem ficou comigo? Quem tinha Covid podia ficar comigo, a minha esposa. E eu dizia pra ela, vai embora, vai pra casa. Não vai não. Vai pra casa, vai lá, fica lá. Ela dizia pra mim, não, eu vou ficar com você. Entrei com você, vou sair com você. Vou entrar com você e sair com você. E ela entrou comigo e ela saiu comigo. Que bênção que é isso, né? Então, eu tava falando sobre o João, né? Sobre ser João. Talvez alguns maridos não gostem que as esposas sejam melosas. Talvez algumas esposas não gostem que os maridos sejam melosos. O fato é, a gente não tem como escolher no mercado, na prateleira, alguém com aquelas qualidades que se encaixam. Eu acho que seria até chato. Tudo. Seria até chato, né? E a gente vive essas coisas naturais do dia a dia sem alarde, né? Por exemplo, vou confessar uma coisa pra vocês. Bom, já que ela me chamou, ela não pôs limitação. Eu vou até descer aqui. Gente, eu me lembro que houve uma época... Pega minha mão de volta. Ela até soltou minha mão, acredita? Soltei. Soltou minha mão aqui. Houve uma época que eu falava isso pra ela, né? Eu deixei a minha frustração ser externada. E eu dizia pra ela assim, eu queria tanto que você fosse carinhosa. Porque eu acho que eu era excessivamente carinhoso, né? E eu estava querendo preencher uma necessidade minha, uma demanda minha, mas de alguém que não foi preparada para isso. Minha sogra e meu sogro não são assim. Meu sogro é um cara seco, mas gente boníssima. Mas ele não tem essa coisa de carinho, né? Hoje ele é mais. Minha sogra também não e tal. Então como que eu esperaria que a minha esposa fosse assim comigo? Então, o que aconteceu? Tempos atrás, eu comecei a me moldar. Eu comecei a não gerar tanta expectativa. Em Provérbios, eu não sei onde, diz que a esperança muito aguçada, tardia, adoece o coração. Então, se eu insistir nisso, se eu ficar esperando que você seja daquele jeitinho que eu quero...
E isso não acontece, pode ser que eu fique frustrado. Né? E outra, se eu estou querendo que você seja assim, eu tenho que estar aberto para ser o que você quer que eu seja. Às vezes eu falo para minha esposa, ontem mesmo eu falei para ela assim, parafraseando, né? Falei, meu bem, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não te dou isso, eu não te dou aquilo, mas eu tô aqui, eu te amo muito, né? E ela simplesmente me abraçou, né? E falou, eu também te amo. Então, coisas simples, nas coisas simples do dia a dia, eu acho que essa é como regar, né? É como regar um jardim. Eu tenho algumas plantinhas na minha sacada que a minha esposa não gosta, ela já foi categórica, ela não gosta. Mas é uma terapia para mim, né? Nós trabalhamos a partir de casa e a cada 1 hora, a cada 50 minutos, na verdade, eu abro a porta do meu estúdio, chego ali na sacada e eu vejo as plantinhas. Se eu não aguar essas plantinhas todos os dias, elas vão secar. E elas não vão me dar aquele visual bonito que eu gosto, né? De olhar ali. Ontem de manhã eu chamei a minha esposa, falei, corre aqui, dá uma olhadinha no sol pegando nas plantas. Olha como tá bonito. Pequenas coisas, maridos. Pequenas coisas. É bom a gente projetar coisas grandes, sim, mas no dia a dia. Há coisas que a gente precisa prestar atenção. Essa coisa de João, né? De ser João amoroso. Eu vivo falando para minha esposa, eu vivo dizendo para ela, você tá tão bonita, né? Eu te amo, e que cabelo bonito, e eu abraço, né? Encosto as mãos nos cotovelos assim nela e falo, olha, abençoado homem que sou, né? Abençoado homem que sou. E essas mínimas coisas, elas são de extrema importância pra gente, porque elas são pequenas, elas são como pedras pequenas que a gente está construindo, né? Um muro sólido. É verdade. Quem disse que um muro precisa ser construído de pedras grandes? Não. Eu vejo assim. Um muro que está a uma certa altura, mas ele está sólido. Né? Ele está sólido. Falando da pandemia, que foi o gancho que você pegou, e desse amor, realmente, ele é muito, muito, muito amoroso, muito carinhoso, né? E eu não sou tanto, assim, na expressão do carinho, né? Como ele beija... Muito beijoqueiro, beija os meninos, fica beijando. Eu lembro quando os meninos eram, até hoje, né, o Rafa, que tá com a gente, o nosso caçula, às vezes ele tá dormindo e a gente sabe que tá na hora dele acordar, e ele vai lá no quarto, amontou em cima da cama e fica beijando. Mas beija mesmo. E eu não sou tão beijoqueira, eu não sou tão grudada, né, como ele diz. Mas é tão lindo porque... à medida que a gente caminha com uma pessoa e tem uma aliança com ela, a gente pega um pouco dela e deixa um pouco de nós. Lógico, é uma troca, então, né? Hoje eu sou mais carinhosa, ou pelo menos estou mais atenta, eu preciso ser, porque eu sei que ele gosta. E às vezes ele também percebe algumas coisas que eu gosto e que naturalmente talvez ele não faria, mas porque eu gosto, ele se dispõe a fazer, né? E isso é no dia a dia que a gente vai construindo mesmo. E é interessante, né? Pensar que você já está comigo há mais tempo do que você esteve com seus pais. Sim. Com 21 anos de idade, nós nos casamos, né? E nós já temos 31, caminhando para 32, dia 28 de fevereiro. Marido, você lembra o dia do casamento seu? Né? Olha, uma coisa que é boa é a gente tem isso aqui gravado na aliança. Toda vez que você esquecer, você checa a aliança, mano. Checa lá. Mas eu me lembro bem dessa data, 28 de fevereiro. E nós vamos fazer 32 anos de casados. Então, nesses 32 anos, em contraste aos 21 que você morou com seus pais, é óbvio que hoje a gente tem uma troca, né? Sim. Nós temos implantados um no outro, muito mais de nós do que dos nossos pais. Mas aí vale a pena a gente lembrar sobre os marcos antigos, né? Sim. Não remover os marcos antigos. Aí a gente já está falando mais de princípios. Sim. E a gente tem que ter princípios, né? A gente está falando de muita coisa sem um script aqui, sem um roteiro, mas tudo vai bater nos princípios. Tudo volta lá para os princípios. Eu me lembro que 1 Coríntios, capítulo 10, se não me engano, versículo 31, diz: seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. E não são nas grandes coisas, né? Naquela hora
do fervor, da presença do Espírito, não é só ali. É em casa, né? No dia a dia. É sentado à mesa, conversando, é sentado ao sofá, é deitado, né, antes de dormir, nas pequenas coisas, né? Essas pequenas coisas a gente vai lembrando, né? Eu mesmo estou lembrando aqui, falando de filhos também, de o que os filhos veem, né? E o que eles fazem. Eu me lembro uma vez, eu tive uma alergia, e para tomar banho com essa alergia no corpo era difícil, a água me queimava. E eu me lembro que eu tinha acabado de tomar banho e minha esposa estava me abanando assim, eu sem camisa, e quando nós vimos, os nossos 2 filhos estavam, a porta do banheiro estava aberta, eles estavam sentados no corredor, e foi marcante, eles sentados com os joelhinhos assim, pequenininhos assim, ó, e as 2 mãozinhas para cima assim, orando e pedindo a Deus que tirasse aquela dor naquele momento. Onde é que eles aprenderam isso, né? Nos vendo na igreja de mãos erguidas, agradecendo. Então, tudo que a gente semeia, a gente vai colher. A gente vai colher um na vida do outro. E na vida dos filhos, né? Não tem como isso ser diferente, né? E como casal, a gente tem que estar sempre com isso em mente. Nós estamos construindo um legado que vai ficar. Aqui no livro eu falo também sobre isso. A memória do justo é bênção. Tá em Provérbios. Então, daqui a pouco, a gente não tá mais aqui. Mas o que vai ficar na memória dos nossos filhos? E agora temos um neto, daqui a pouco teremos outros. O que eles vão lembrar? Vão lembrar daquilo que nós fizemos, muito mais daquilo que nós falamos. Porque filho ouve o que a gente fala, mas eles fazem o que a gente faz. E essa vida de oração sempre foi forte lá em casa, assim. A gente sai de casa, entramos no carro, antes de sair da garagem, vamos orar? Vamos. Estando, na época, os meninos eram pequenos, a gente sempre fez isso. Na época, íamos levá-los na escola, vamos orar? Vamos. Se eles tinham prova, a gente orava pela prova. Se qualquer atividade, hoje eu vou apresentar um trabalho, vamos orar por isso. É uma vida de oração. No dia a dia, regada a muita simplicidade. E eu sempre falo, gente, as experiências mais marcantes que a gente tem, elas não vêm quando você é arrebatada, que o anjo desce, o fogo cai, não. As coisas que mais fundamentam a nossa fé, nos princípios aí que você disse, estão no dia a dia mesmo, na mesa, quando a gente vai dormir. Eu me lembro que os meninos, às vezes, tinham febre repentina de criança. Eles pediam, mãe, ora, às vezes a gente esquecia, vamos cuidar, pegar um remédio, vamos ligar para o médico. Eles falavam, vamos orar. Né? E é muito lindo ver isso com você. É interessante no princípio da submissão que você tocou lá no começo. Eu me lembrei do seguinte, esse tempo que a gente não conseguiu viver, né? Em eu prover aquilo que você precisava, em termos de segurança, em termos de provisão, e que você não conseguiu também ser submissa, pode chorar no podcast. Não puseram regras, então eu vou ter que rasgar meu coração, né? Infelizmente, ou felizmente. Maridos, me permitam dar um conselho para suas esposas. Talvez, esposas, vocês ouvindo os maridos de vocês não dão a devida atenção. Talvez vocês não dão o devido peso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mulher, o seu marido vai render muito mais quando você honrá-lo. Seu marido vai render muito mais quando você dizer para ele quem ele é na sua vida. Obrigado pelo lencinho, gente. Quando você disser para o seu marido o quanto ele é importante na sua vida, mesmo ele não sendo aquele padrão, aquele modelo, aí você vai ter o marido que você precisa. É impressionante como que para nós funcionou assim. Talvez esse não seja um modelo para todos, mas é um modelo que dá certo, que deu certo pra gente. Quando eu comecei a ouvir palavras da minha esposa que apontavam para estar sob a mesma missão minha como marido, que erra, que não tinha
uma posição financeira que eu gostaria de ter para dar tudo para minha esposa, o melhor para ela. Mas quando ela começou a apontar para isso com palavras e com ações, queridos, tudo começou a mudar. Eu não sei qual que é a situação financeira, né, de cada casal que a gente está conseguindo alcançar aqui, mas se você está passando por um vale, num deserto, está difícil, então esse é o momento, essa é a escola. Por que você vai desperdiçar esse momento? Né? Então eu estou falando em defesa dos maridos, né? Ajude os seus maridos a serem aquilo que vocês querem que eles sejam. Né? Fomente isso para eles. Né? A Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Tudo que o marido não quer é que você atice o fogo, porque se você atiçar, aí a coisa vai ficar difícil. E maridos, nós também precisamos aprender isso, né? Nós precisamos aprender a dar atenção para elas e não é só de lá para cá. De lá para cá, daqui para lá, é uma via de mão dupla. E isso vira prática do dia a dia. Mas para nós foi um divisor de águas. Quando isso aconteceu, eu quero dizer para vocês que nós passamos por muitas dificuldades de relacionamento no casamento, nós passamos por dificuldades financeiras, nós tivemos altos desafios, né, financeiros. E quando a gente hoje olha para trás e a gente pensa assim, como que a gente conseguiu? Primeiro, passamos a estar os dois, sob a mesma missão. Posso contar um testemunhozinho aqui rapidinho? Dos nossos filhos, né? O nosso filho mais velho passou para medicina e a gente falou como é que vai ser e vamos orar, e a gente orou e a gente conseguiu crédito educativo para ele. 100%, gente, isso foi demais. E aí a gente viu assim, Deus está conosco, né? Oh, maravilha! Foi bom demais, né? Aí no terceiro ano de faculdade dele, o nosso filho mais novo passa também para medicina. Vale a pena lembrar que o mais velho, né, estava numa faculdade particular e o mais novo agora numa faculdade particular também. E aí o que nós fizemos? Já sabemos o caminho das pedras. Bora fazer igual, né? O requerimento para o crédito. Não é crédito educativo, não, gente, é FIES. Eu sou antigo, né? Eu falei crédito educativo, né? Eu sou antigo. Eu sou da época do crédito educativo. Uma bolsa que o governo dá para depois a gente pagar. Bom, então já sabíamos o caminho das pedras e dissemos, não vai ter problema, bora fazer o mesmo caminho. E trilhamos o mesmo caminho até o ponto onde nós não conseguimos, né, esse financiamento. E aí nós falamos um com o outro, e agora, como é que vai ser? E eu tinha uma palavra de Deus. Deus tinha falado comigo no meu espírito claramente. Põe os pés nessa água e entra. Sem me dizer como seria. Só que a minha esposa, queridos, virou para mim e falou assim, meu amor, nós não temos condições. Ela é muito pé no chão, ela é muito matemática. E ela falou, nós não temos condições, não vai dar para fazer. E eu disse para ela, eu tenho uma palavra de Deus, Deus falou comigo. E aí, querido, sabe o que aconteceu? Ela disse para mim assim, ó, eu continuo não crendo que nós vamos ter condições de fazer isso. Mas, sob a sua palavra, eu me submeto. Sob a sua palavra, eu me submeto. E ela se submeteu, queridos. Na metade do curso do nosso filho mais novo, nós tivemos que chamar o nosso filho mais velho também, que era solteiro nessa época, e nós dissemos para eles, olha, nos perdoem, o nosso filho mais velho, nós fomos muito diretos para ele, e dissemos, nos perdoe, nós falhamos com você, nós não conseguimos mais pagar a sua faculdade. Então, queridos, ali acabou aquela fé que eu tinha, e eu pensei, Deus falou para mim e eu não entendi. Ou Deus falou para mim que ia acontecer isso, mas ele não disse que era só até agora. E o que nós fizemos? Nós dissemos, se Deus quis assim, então tudo bem. Queridos, 46 minutos do segundo tempo, parecia que o time estava perdendo. Mas de uma forma miraculosa, Deus abriu uma porta. E nós conseguimos matricular o nosso filho naquele semestre. E a gente continuou seguindo. E é bom a gente estar rodeado de pessoas que nos encorajam. É bom você estar rodeado de pessoas que dizem para você, cara, eu não vejo, mas vai dar certo. Um desses foi o nosso sogro, o pai dela. O meu sogro dizia assim, se vocês conseguirem matricular o Rafinha nesse semestre, ele vai formar. A palavra dele se cumpriu. Ele profetizou e cumpriu. E vou dizer uma coisa para você, meu sogro não é esse cara fervoroso não, mas ele falou e cumpriu.
E nós temos um filho mais novo, né, esse filho mais novo que vai se casar em junho, que não só terminou a faculdade, que não ficou nenhum resíduo para ser pago, e ele passou na residência para psiquiatria, está caminhando para o 2º ano em psiquiatria, um período de 3 anos, e a gente olha para trás e fala assim, o tempo de vale para esse momento específico passou, né? Então a gente passou por esse vale, mas eu quero ressaltar, sob a mesma missão, os dois. O que mais marcou para mim, mesmo eu não entendendo, mesmo a minha esposa não entendendo, ela foi concordando, clara. Não concordando, não compreendendo, não entendendo, ela falou, eu entro nisso pela sua palavra, em submissão à sua palavra. E foi muito interessante que ao final de cada semestre a gente tinha uma lida, né? Eu tinha que ir lá naquele escritório de negociação da faculdade para conversar com eles. E a gente aprendeu que ali Deus estava dizendo, olha, vocês foram imprudentes lá atrás porque vocês não ajuntaram, mas mesmo assim eu vou abençoar vocês, né? E a gente entendeu, não que a gente tenha acostumado, mas a gente entendeu que Deus é provisão em todo o tempo. Ele nunca se esquece. Lá Isaías 59:1 diz que o ouvido do Senhor está bem aberto para nos poder ouvir e a sua mão estendida para nos poder atender. E é o que Deus tem feito conosco, né? Então quero te encorajar, marido, aguenta firme, né? Aguenta firme. Não desiste não desiste do seu casamento, não desista da educação dos seus filhos, né? Faça loucuras. Eu me lembro que um amigo nosso, ele encontrou conosco numa conferência da nossa igreja e ele falou assim, para mim, eu não sei se você estava comigo, mas ele falou assim, olha, tem 2 coisas que parece que Deus honra, educação de filhos e moradia. E ele falou assim, eu não tenho medo em fazer loucuras nessas 2 áreas. A própria palavra, o próprio evangelho é loucura para os homens, né? Se nós não vivemos essa coisa como loucura, como sobrenatural, não vai adiantar ter fé. Porque se eu viver por aquilo que o meu aplicativo mostra do que entrou e o que saiu e tá no azul, tá tudo beleza, onde é que tá a minha fé? Para que eu vou precisar? Não, eu tô saudável, beleza, não tem problema. Onde é que eu vou aplicar a minha fé? Então acho que nesse dia a dia, né? Nessas coisas. Me desafia, né? A essa questão de fé. Porque ele realmente é um homem de fé, vive por isso, vive pela fé. Eu vejo, mas essa caminhada, quando a gente se dispõe a isso, a gente estava falando até antes de começar aqui, não é fácil. Viver os princípios, andar em obediência, é uma decisão. E às vezes não vai ser confortável, vai ser loucura. Mas nós tínhamos uma palavra, e eu falo nós, porque se Deus deu a ele, não deu a mim, eu creio que eu estou debaixo dessa palavra e acabou, né? E foi o que aconteceu. E nessa jornada, Deus fez muitos milagres, não só os financeiros, mas Ele edificou a minha fé por causa da sua fé. Ele edificou a fé dos nossos filhos, que a gente sempre foi muito aberto com eles viram a gente chorar, eles viram a gente se desesperar, eles também viram a gente celebrar, eles também viram a gente reconhecer de onde tudo vinha, né? Então essa é a história da nossa vida. A gente não é família de margarina, aquela família perfeita, e nós aquela família sentada à mesa com aquela margarina cremosa. Cremosa, assim, no pão quentinho. Tem os desafios, nós já vivemos momentos lindos na nossa mesa. É verdade. Mas momentos também de choro, né? Momentos de não saber para onde ir, mas a gente tinha uma palavra. O que fazer, para onde ir, se só tu tens palavras de vida eterna. E é isso que nos sustenta, que nos norteia, sempre foi. E tem sido assim. Vou contar uma coisa para vocês também sobre ele, que é muito lindo por causa desse princípio da submissão, que o Senhor me deu a graça, assim, de poder andar nele, né? Porque uma coisa é decidir, depois você vai ver o dia a dia. Jesus nos dá oportunidades diárias da gente ser submissa, tá? Verdade. Em casa é o lugar, é o ambiente, é o laboratório que eu falo. E às vezes a gente tem, assim, algumas questões para resolver. E aí eu não concordo muito com ele.
Isso acontece muito. E ele também às vezes não concorda comigo. E aí a gente começa, mais isso, mais aquilo e tal, e vai indo, e tá quase na hora de dormir, e aquilo não se resolve, porque a gente quer falar, porque a gente quer expor, colocar tudo na mesa, né, meninas? A gente é assim. Aí, um bendito homem de Deus, que o Senhor levantou para estar do meu lado, ele faz assim, ó, meninas, presta atenção. Ele segura na minha mão, e eu, naquela euforia de falar, pensando assim, não, ele vai entender que eu tô falando, ele vai falar que eu tô certa. Aí ele pega na minha mão e fala assim, vamos orar? Ô, gente, nossa, é tenso viver esse momento. Mas assim, sempre quando o Ailton fala algumas coisas, eu vejo Deus falando comigo. Não é o meu marido, é Deus mesmo, porque ele é o sacerdote da nossa casa. Claro, ele é o meu esposo, eu olho para ele como um homem, né? Um homem mesmo. Mas quando ele tem coisas que ele abre a boca e fala, não é meu marido falando, é Deus me tratando, é Deus me pegando de jeito. E aí, nesse momento que ele fala, vamos orar, eu sei que não é você falando. Eu sei que é Deus falando assim, cala sua boca. Quieta agora. E só obedece. Então, a obediência é um desafio, mas ela é o caminho para a gente viver os princípios da palavra de Deus, porque Jesus foi esse que nos ensinou. Ele falou, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós, mulheres, precisamos entender que há um sobre nós que foi estabelecido por Deus e cabe a nós honrar e submeter com alegria. E essa honra e essa submissão não é opressão, submissão é proteção. Eu aprendi isso com a minha mãe. E minha mãe e meu pai são pessoas completamente diferentes, né? E eu sempre via a minha mãe falando de submissão e ela falava, minha filha, eu me alegro tanto, eu fico tão descansada quando eu me submeto. Porque assim, é desgastante você ter que se submeter quando você não quer, porque você não concorda com o que ele está falando. Muitas vezes ele fala, não vai nesse café, não quero que você vá nessa agenda. E no momento eu falo assim, mas por quê? Não tem nada de errado. Mas o não dele é proteção para mim, eu não sei por quê. E aí, naquele momento que eu me submeto, eu também encontro um lugar de paz, um lugar de descanso, tipo, ok, tá tudo certo. Não sei o que poderia acontecer. Eu via minha mãe falando isso, e hoje eu entendo esse lugar de alegria e de descanso, de paz. Vamos lembrar o que a Bíblia diz, né? Ela diz que obedecer é melhor que fazer sacrifícios no altar, trazer sacrifícios. A obediência traz essas benesses, né? Traz o resultado. E isso reflete, de novo, né, no dia a dia. Eu tô lembrando aqui da época da pandemia, né, que ceifou tanta gente e tal. Comecei a falar isso lá atrás e não continuei, não terminei. Que para nós foi uma mudança radical, né? Eu sou professor de inglês e eu dou aula basicamente para pilotos de linhas aéreas, da aviação executiva. E eram aulas presenciais e todo mundo estava acostumado com isso. Eu tinha muita resistência a dar aula online. E a pandemia cortou tudo, e com 2 semanas de pandemia eu saí e falei, vou montar um estúdio, né? Nada como esse estúdio maravilhoso aqui. Nada como isso. Gente. Porém... Não tinha microfone desse, nossa, não tinha mesmo, de forma alguma. Mas foi muito interessante, porque eu me virei, né? E comecei a dar aula dentro do quarto do Caio, nosso filho mais velho, que tinha se casado, livrou o quarto dele. Eu falei, opa, é esse aqui que vai dar certo. E, queridos, desde então, o que acontece? Nas coisas simples, né? A cada intervalo de aula que eu tenho, eu me levanto, eu faço o que eu tenho que fazer com aquela ficha daquele aluno e do próximo, mas eu vou lá no escritório, em outro cômodo do nosso apartamento, e eu vou lá ver a minha esposa. Que também trabalhava presencial e com a pandemia trabalho online, até hoje não voltamos para o presencial e nem vamos voltar. Não então, tem porquê, né? Estamos nós dois em casa trabalhando. E se eu não for lá, minha esposa esquece. Ela fica 3, 4 horas sentada, sem tomar água, sem ir ao banheiro. Mas eu vou lá e digo para ela, como é que estão seus atendimentos aí? Tá tudo beleza e tal? Pego na mão dela, vamos dar uma volta. E a gente
A gente sai brincando, né? Dizendo, vamos passear na floresta, enquanto seu lobo se apronta. E a gente vai lá para a sacada. Olhar o horizonte. Olhar o horizonte. Vamos, ó, fixa o olho lá, tira o óculos, fita os olhos lá no horizonte, descansa a mente, né? Descansa os olhos. Coisas simples. Ou então, ela não é de tomar café, mas eu digo, vamos fazer um café? Ou então eu digo para ela assim, você consegue fazer um café para mim? Que eu tô a 2 minutos de começar uma aula. Então ela tem que se levantar do lugar onde ela tá, ela faz aquele café, ela leva para mim. E é impressionante, queridos. Olha os detalhes, tá? Nós estamos falando de coisas simples, né? Ela sempre leva o café para mim e com um guardanapo. Então o guardanapo, ele é dobradinho assim, né? Em um triângulo, mais ou menos assim. E raras vezes esse guardanapo chegou branco lá, assim, ó. Raras vezes. Mas geralmente ele chega com algo que ela escreveu, com um adesivozinho, que eu não sei onde ela arranja tanto adesivo bonitinho, coisa de mulher. E ela coloca esse adesivozinho lá assim pra mim. Então, enquanto ela tá entregando, às vezes eu tô dando aula já. A minha mão esquerda aqui, eu só estica, pega na mão dela, ela põe um café. A vontade que eu tenho de pegar a mão dela e dar um beijo, né? Mas não. O que acontece? Esse pequeno detalhe fica ali em cima da minha mesa. E o tempo que eu tô dando aula, eu tô olhando aquele detalhe ali e aquilo me nutre. O café me acorda, mas aquela mensagem me nutre. Vitamina. Então, alimenta. Façam isso, esposas. Façam isso, nutram, né? Esse amor que vocês querem do marido de vocês, façam isso, né? Achem formas para nutrir isso. A gente é casca grossa, mas a gente tem coração também, a gente se quebranta. Oh, meu Deus, é bonitinho demais. A gente se quebranta. Então, e aí a gente vira de ciclo vicioso, vira ciclo virtuoso. Né? Uma ação que gera outra ação, que gera outra boa ação, que gera outra boa ação. Isso vira costume. Queridos, homens, eu falo para os meus alunos sobre 3 passos que a gente tem que fazer. Isso funciona com os meus alunos, mas funciona na vida também. Eu digo para eles que a repetição gera o hábito. E o hábito gera proficiência. Isso é bom para o nosso casamento. Né? A repetição de pequenas coisas vai gerar um hábito. Poxa, a pandemia já acabou. Nós entramos em 2023 e até hoje nós fazemos coisas que a gente adquiriu a partir da pandemia. Né? Enquanto muita gente não gostou de ficar em casa, marido, esposa e tudo mais, e problemas surgiram, né? Novos desafios. Divórcios, né? Divórcios que aconteceram. Infelizmente. Graças a Deus para nós, aquilo foi assim, nos reforçou, né? Nos fortaleceu. Estarmos o dia inteiro juntos ali não é problema nenhum para mim. Nem para mim. Eu amo estar com você o dia inteiro e de hora em hora, igual o Teleciano, né? De hora em hora eu vou lá resgatar minha esposa da cadeira dela e a gente vai conversar um pouquinho. É muito pouco tempo, 10 minutinhos só, né? Mas em 10 minutinhos a gente planta sementes que vão durar uma vida inteira. Eu acho, lembrei aqui de uma coisa importante para falar. Que a gente que é mãe, depois que a gente se torna mãe, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fica tão maravilhada com o filho, e eles exigem de nós também muito, não que não exijam dos pais, mas exigem demais da mãe. A mãe acaba, às vezes, não tendo tempo nem para ela mesma, só para o filho, e é normal, por um período isso é normal, vai acontecer. Quando nasce o recém-nascido, depois criança e vai indo. Então, a gente meio que parece que a gente só tem filho, não tem marido mais. E a gente precisa se lembrar que o casamento começou com 2, o esposo e a esposa. Os filhos são consequência, né? Os filhos vêm depois. E eles vão sair da nossa vida também. Hoje a gente está vivendo isso. Um já não mora mais conosco porque casou e ele tem a família dele. E o outro vai casar e vai ter a família dele também. E aqui estamos nós. Então, se a gente, mulheres, ficar muito ligada com o filho, assim, não é que você tem que ser responsável, tá certo? Mas você tem um esposo. Verdade. Ele vai entender no momento que você der à luz. Ele vai compreender, mas tem um limite. Você precisa nutrir os 2, assim, né? E não esquecer que daqui a pouco você tá sozinho com seu esposo, e aí?
que vai virar? Porque você não nutriu, porque você não se relacionou. E hoje a gente vive isso assim, de forma muito gostosa, Com assim. certeza. A gente sabe desfrutar da nossa companhia. A gente sabe curtir. A gente conta piada um pro outro. Ele é muito engraçado. Eu rio muito do Ailton falando as coisas engraçadas dele. Eu acho até que essa questão do humor precisa voltar pro casamento, precisa voltar pras famílias, né? E eu me lembro dos meus pais aqui agora, porque as mínimas coisas falam muito. O poder do comum é extraordinário, né? O poder do extraordinário, do ordinário, na verdade. Né? Eu tô vendo aqui, a gente começou o podcast de mãos dadas e aqui estamos, né? Firme. De mãos dadas. E os meus pais têm mais de 50 anos de casados, né? Meu pai já com 84 anos. E eu sempre assisti os meus pais sentados na igreja, né? Dominicalmente, um do lado do outro, com a mão segurando, assim, igual a gente tá. Ou aí, porque às vezes cansa, aí ele passava a mão no ombro dela, ficava ali. Isso é uma pregação. A mensagem deles é muito linda. E eu acho que a gente precisa resgatar isso, sabe? A gente anda muito independente um do outro. Às vezes seu marido senta num lugar, você não faz questão de sentar perto dele. Você é esposa dele, você precisa estar do lado dele. E vice-versa. A gente precisa cultivar isso mais, né? A gente anda no carro, um do lado do outro, eu sempre põe a mão na perna dele, ou a gente brinca, ele pega na minha mão, aí tira pra dirigir, mas a gente tá sempre com essa conexão física mesmo, né? Expressão de carinho, né? De um abraço, de um beijo inesperado, de um bilhete inesperado, de flores, gente. Ele manda flor pra mim, não é no dia do meu aniversário, do nada. Ele chega com flor. E detalhe, fala. O detalhe é esse, né? Há dois fatores nesse detalhe. O primeiro é o cuidado, é o meu ponto de vista. Por exemplo, eu vou numa distribuidora de flores eu não vou fazer propaganda deles não, tá? Mas tem umas boas aqui. Vou naquela distribuidora e eu vou lá na geladeira deles. E eu peço para entrar, né, naquela câmara frigorífica. E lá dentro eu escolho as flores que eu quero, os ramos que eu quero. E eu peço para eles, olha, posso usar a guilhotina aqui? Vou lá, a guilhotina eu corto do jeito que eu quero. Vou na própria lojinha deles lá dentro, compro o que eu quero. Eu mesmo faço o meu arranjo. Eu me lembro uma vez, uma mulher perguntou para mim assim, onde é que você conseguiu esse ramalhete? Eu falei, não, eu que fiz. Né? Muito bonito. E eu ensinei os meus filhos a fazerem isso. Né? No noivado do meu filho mais velho, a gente foi nessa mesma floricultura. E ele falou para mim, papai, me ajuda a fazer um buquê. E a gente foi lá fazer. Então, esse é o primeiro detalhe, né? O segundo detalhe, queridos, é que é extremamente mais barato. Acredita? Acredita? Você vai pagar uma fortuna se você... A não ser que você esteja longe, você precisa pagar uma floricultura para eles entregarem. Mas você está na cidade, né? Você vai encontrar sua esposa, 15, 20 minutos que você gastar do seu tempo, você vai conseguir fazer isso. Passa lá, né? E minha esposa não gosta de chocolates, mas eu acho bom quando ela ganha chocolates. Porque eu e meu filho mais novo amamos chocolate. Mas ela ama flores. Então, assim, não há dia específico para dar flores, não. Né? Eu acho que todo dia é um dia muito bom para se dar flores, né? Então, o dia, o hoje, né? O poder do hoje. O poder do hoje. Né? A Bíblia fala sobre se hoje, né? Então, dia que se chama hoje. Então, se você quer fazer alguma coisa, marido, assim que as mulheres participarem desse podcast, e você tiver acesso, né, mulheres, já manda ajam. Manda seus esposos. Manda o link para eles. Assistam com eles, né? Por que não? E isso é um gatilho, precisa começar, né? E aquilo que começa, tem gente que diz, há um ditado que diz, né, que água abaixo e fogo acima, ninguém segura. Então essas pequenas coisas viram hábitos e ninguém vai segurar mais isso, né? E vira cultivo para a vida inteira. E deixa eu dizer uma coisa, hoje a gente tem, né, uma jovialidade, a gente tem vigor físico e mental, vai chegar um tempo que não mais. Vai chegar um tempo que nós teremos talvez vigor físico para contar histórias e para fazer um ao outro rir. A gente já não vai ter mais vigor físico para outras coisas. E o que vai ficar?
Isso. O bom humor, o respeito, o cuidado, né? Um com o outro. Admiração. A admiração um pelo outro, né? Eu sempre falo pra minha esposa que eu admiro muito e que eu sou o fã número um dela. Eu brinco com ela, falo assim, olha, não morre não, a gente tem um acordo em casa, né? Sim. A gente não pode morrer, Não. tá bom? Mas eu digo pra ela assim, se você morrer eu tô enrolado, o que eu vou fazer com conexão mulher? Eu brinco com ela, eu falo assim, eu vou passar pra uma amiga sua, vou falar o nome dela aqui, não pra não expor, eu vou passar pra sua amiga. Ela vai tomar conta. Ela vai gerir, porque eu não consigo fazer o que você faz, meu Deus. Café toda semana, 2, 3 cafés, tempo de qualidade com essas pessoas. Estar com pessoas é muito bom, né? Minha esposa tem os cafés dela com outras pessoas onde ela vai ouvir, vai falar, vai abrir o coração. Nesse ponto é interessante a gente ter família, a gente ter pastores, né? Ter amigos que vão agir como pastores na nossa vida também. Temos pessoas que a gente saiba que basta dizer, eu preciso de você. Eu preciso que você me ouça. Né? Estarmos rodeados, não só de testemunhas espirituais, mas de testemunhas físicas. Né? Pessoas que a gente possa tocar e dizer, me ajuda aí, cara, fala comigo. Põe a mão na minha cabeça. Né? Precisamos muito disso. Nós estamos chegando no final. Já? Já Rodou o tempo aí? Não, a gente não vê passar. Meu Deus. Esse aqui então, gente... E essa lista que eu fiz aqui do script, então não vai dar pra usar? Não, joga fora. Deixa pro outro. Porque, na verdade, o nosso podcast continua, né? É. A gente só desliga a câmera e a gente vai continuar o nosso podcast. Continua o seu diário, também. Né? Isso. Curta bastante. Quer deixar alguma palavra, assim, específica? Eu gosto muito quando eu vou em alguns eventos que é só de mulher e ele pega e fala, amo, porque é um homem falando, né, para uma mulher e de acordo com o seu ponto de vista, eu sei que é mais difícil, né, mas eu sei que homens também vão assistir, as esposas vão falar, olha aqui, olha o que ele falou. Foi por isso. Ô meninas, inclusive, uma dica, se o meu esposo falou alguma coisa que você sempre tem falado pro seu esposo e o seu esposo ainda não ouviu, mostra. Mas não fica assim, tá vendo? Eu te falei, olha aí, o pastor falou. Não faz isso, não. Haja com sabedoria, não seja tola. Mostra com amor, mas não fica falando, né? É verdade. Isso aí é uma dica muito boa. Eu quero deixar uma palavra para os homens, né? Eu pedi aos meus irmãos, né, a permissão para falar com as suas esposas, mas eu quero deixar uma palavra para você. Me desculpe, eu não me lembro a citação, mas se você procurar, você vai achar. Um versículo que diz assim, sobre tudo do que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem todas as saídas da vida. Isso é segredo, né? Não é tudo que a gente vai falar para as esposas, não é tudo que a gente vai falar lá fora, não é tudo que a gente vai falar quando a gente está exaltado. E isso é uma lição para mim, que eu tenho que aprender todos os dias, e eu tenho que colocar em prática todos os dias. Todo dia eu tenho que falar para o Pedro que existe em mim, né? O Pedro que habita em mim. Pedro, baixa a bola. Todos os dias. E é um aprendizado diário. Mas, da mesma forma que eu tenho conseguido diariamente, você também vai conseguir. E a gente espera ouvir testemunhos, né? Do seu casamento, né? Como isso melhorou o seu relacionamento, né? Isso vai ser divisor de águas para você. Também quero falar um versículo para as mulheres que está em Provérbios, não sei onde, que tem a ver com o que você falou. Diz assim, quem guarda sua boca, ou quem guarda sua língua, guarda a sua vida. Eu falo muito sobre essa questão de falar, mas não é para você se calar, não é um calar opressor, mas tem hora que a gente fala coisa que não precisa. Tem momentos que a gente perdeu a oportunidade de ficar calado, né? E a Bíblia, e Provérbios fala muito sobre esse calar consciente, sobre esse calar de saber que aquela hora ali, Deus está falando para você, não fale, né? Porque Ele também fala para você abrir sua boca. E tanto o calar quanto o falar precisa ser uma atitude com sabedoria. Essa é a minha busca, meu clamor, né? Então, mulheres, muitas vezes a gente pode evitar problemas desnecessários se a gente, às vezes, ouvir mais, né? Ouvir os esposos mais, deixar que eles falem e depois, no momento certo, a gente falar com
com calma, porque às vezes no afã da coisa você vai falar uma coisa que você tá certo, você tem razão, mas o tiro sai pela culatra, é um tiro no pé, porque você não sabe falar. É interessante que a gente brinca, eu falo pra minha esposa, né? E falo pra meus amigos também. Lá em casa eu sou cabeça, acabou. Ponto final. A esposa é o pescoço. Queridas, a Bíblia diz, mulheres, a Bíblia diz que a esposa sábia edifica o seu lar, mas a tola o destrói. Ser pescoço em casa é tudo. O pescoço vira cabeça para onde ele quiser. Então vocês são pescoço, os maridos são cabeça. Deixa a gente achar que nós somos os cabeças, né? Então, sendo sábio, edifiquem o lar de vocês, né? Amém. Amém? Obrigada. Obrigado, eu que te agradeço por estar aqui. Sou tão grata a Deus por ter me dado você. Eu também. Ele escolheu você pra mim. E ele escolheu você pra mim. Eu me apaixonei pela minha esposa com 12 anos de idade, gente. Lindo. Mas eu só consegui essa conquista aos 18. Persistir. Te amo muito. Gente, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui conosco, né? Por ter essa paciência de ouvir a gente abrir o nosso coração. A gente é homem e mulher de verdade. Carregamos uma verdade. Não temos a menor intenção de levantar aqui um casal perfeito. Verdade. Pelo contrário, a gente gosta muito de denunciar as nossas falhas, onde a gente errou, As nossas fraquezas, nossas derrotas, né? Mas isso tudo fez parte de quem nós somos hoje. O Senhor permitiu. Verdade. Tá difícil de terminar isso aqui, né? Mas a gente precisa. Deus abençoe e até o próximo podcast. Forte abraço, gente.